Estamos iniciando a 95ª live de estudos do Livro dos Espíritos, que é um estudo que se iniciou na pandemia pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita de Dourados, localizado na Rua Ivinhema, número 5565, cidade de Dourados, Jardim Monte Líbano. Esse estudo se iniciou na pandemia com iniciativas do André Greff, do Odilon e do Orlando também, né? E graças a Deus a gente está conseguindo manter. Então, que hoje possamos aproveitar bastante do andamento. Já vou fazendo a prece de abertura, rogando a espiritualidade que nos sustenta, que nos ampara, rogando toda boa energia, toda a harmonização, para que possamos, durante as leituras, durante nossos comentários, estarmos bem inspirados e podermos penetrar mais profundamente no sentido das mensagens, das instruções trazidas pelos Espíritos nesse livro que foi escrito por Allan Kardec. Então, que estejamos protegidos, amparados, inspirados e façamos muito bom proveito. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje é a nossa live de número 95, da última linha, e pergunta 455. Ela é uma pergunta, mas não é uma pergunta, né? Na verdade, é um item que ele vai fazer um resumo de tudo que nós vimos, desde sonambulismo, êxtase e dupla vista. Eu coloquei uma telinha aqui só para a gente se situar, porque na reunião anterior eu meio que confundi na hora que eu me expressei sobre mediunidade, vidência e dupla vista ou segunda vista. Daí eu achei essa definição aí que ela realmente vem esclarecer um pouco mais, né? Daí diz: muitos a confundem com a mediunidade de vidência, está falando aí da dupla vista ou da segunda vista, a qual necessita sempre da participação de um espírito desencarnado. A dupla vista ou segunda vista é uma faculdade anímica, ou seja, opera sem interferência dos espíritos. Sempre lembrando, quando Kardec fala espíritos, ele está falando dos desencarnados. Então, mediunidade, dividência, é aquela que tem participação. O próprio nome, né, diz assim, mediunidade, né? E já a dupla vista ou segunda vista é uma faculdade anímica. O próprio espírito está vendo no estado de emancipação espiritual. Feito o esclarecimento, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, daí nós já vamos então para o nosso estudo de hoje. É bem interessante esse esclarecimento, né? Porque deixa claro que dupla vista, esse assunto que a gente está estudando, que parece tanto com mediunidade, que a gente confunde, não é mediunidade. É uma capacidade da pessoa encarnada, né, do espírito encarnado, que não depende de ajuda, de intervenção do mundo espiritual. Isso. Agora, as duas coisas podem se manifestar, né, ao mesmo tempo, né? Durante a emancipação, ele pode ter contato também com os espíritos. Daí se tornam as duas formas, né? Manifestando ao mesmo tempo. Mas, via de regra, só para esclarecer, né? Mediunidade é intermediação com os espíritos. Muito bem, vamos, como combinamos,
Vamos fazer quadro por quadro, né? Então hoje é o item 8, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, pergunta 455 do Livro dos Espíritos. Vamos começar no esse primeiro parágrafo aí. Quem quer fazer a leitura e iniciar? Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas entre algumas pessoas dotadas de organização especial, quer dizer, de uma característica orgânica, né, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa pôr em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso dos seus fenômenos. Que haveria, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser ele produzido artificialmente, como tantas outras coisas? Dizem que os charlatães o têm explorado. Mais uma razão para que não seja deixado nas suas mãos. Quando a ciência se tiver apropriado dele, o charlatanismo terá muito menos crédito entre as massas. Mas enquanto se espera, como o sonambulismo natural ou artificial são um fato, e contra fatos não há argumentos, ele se firma, apesar da má vontade de alguns, e isso no próprio seio das ciências, onde penetra por uma afinidade de portas laterais, em vez de passar pela central. E quando lá estiver plenamente firmado, será necessário lhe conceder o direito de cidadania. Sim. Ainda está um pouquinho confuso para mim aí, né? Por que ele estava preocupado, Allan Kardec, com o charlatanismo, que usa esse sonambulismo, não sei como que ele é utilizado no charlatanismo, né? De forma charlatã, e que a ciência, passando a descrever, passando a explicar esse fenômeno, então isso já não seria mais um fenômeno tão propício a ser utilizado pelos charlatães. É o que está dizendo aí. Mas, para mim, na verdade, de sonambulismo, especificamente sonambulismo no sentido comum aí da palavra, a gente entende aquelas pessoas que acordam, que levantam, melhor dizer, que levantam dormindo, que fazem coisas dormindo, né, e depois voltam a deitar de novo, e não sabem que fizeram isso no outro dia, não têm consciência disso. Aí acho que não é o momento que esteja falando da mediunidade de sonambulismo, né, porque esse sonambulismo que está falando aí está dentro do tema do tema anímico que nós estamos tratando, né? Que não é sonambulismo, não é mediúnico. Então não está explicando uma mediunidade, um tipo de mediunidade. Para mim está assim um pouquinho confuso ainda. Se vocês tiverem como deixar mais claro. Aí seria um tipo de mediunidade. O que não é mediunidade é a dupla vista, né? O sonambulismo, ele ainda é uma mediunidade. E quando ele fala sobre charlatanismo, aqueles espetáculos, né? Que a gente já viu alguns até, né, de hipnose, né? Que tem
aqueles magnetizadores que hipnotiza a pessoa e daí faz ela fazer coisas assim, assado, né? Levitar e tudo mais, né? Então, aquilo ali, então usa para espetáculo, né? Algumas daquelas ações, elas são sob efeito mesmo sonambúlico, hoje outras são fraudes mesmo, né? Que estão lá. Ali ele também pode fazer várias coisas, até mesmo adivinhações, né? Profecias e tudo aquilo que você geralmente usa. Então, no livro dos médios, só para falar essa questão da mediunidade, né? Diz assim, ó, o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos. O sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. Ele diz procede dele mesmo. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos são mais amplos porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive por antecipação a vida do espírito. Então, é uma variedade, pode ser considerado como uma faculdade da variedade da mediunidade, mas ele tem essa particularidade que é o próprio médium. Aí depois, no parágrafo seguinte, ele esclarece, ó, o médium, pelo contrário, serve de instrumento de outra inteligência. É passivo e o que diz não é dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode fazê-lo também por um sonâmbulo. Frequentemente mesmo o estado de emancipação da alma, no estado sonambúlico, torna fácil essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com a mesma precisão dos médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. Assim, o que eles dizem, além do círculo dos seus conhecimentos pessoais, lhes é quase sempre sugerido por outros espíritos. Então, interessante aí, Dilon, até toda aquela primeira parte que você leu estava explicando que não é mediunidade. Isso. Que o sonambulismo é um fenômeno que acontece pela emancipação do espírito, simplesmente. Mas que esse espírito, quando está em estado sonambúlico, quando está nesse tipo de emancipação, ele pode agir mediunicamente, ele pode receber ali dos espíritos, ver espíritos e tudo mais, receber conteúdos, né, inspirações ou falas mesmo, diretas, e transmitir pelo seu corpo físico. Então, pode ser as duas coisas, né? Pode ser só o sonambulismo simples e pode ser também o sonambulismo com mediunidade. Isso mesmo. Então, o sonâmbulo, vamos, eu não sei se é correto usar, mas vamos usar o sonâmbulo puro, o sonambulismo puro. Então, aquele espírito que ele está emancipado e ele está observando com as capacidades do espírito. Ele não está usando o corpo dele para ver as coisas, para ouvir, para sentir. Então ele está emancipado. Nesse estado de emancipação, ele age então por influência dele mesmo, do próprio espírito. Então, só que ele tem uma percepção bem mais ampliada, né? Além, porque ele está em estado de espírito, então ele pode ver além. Ele pode descrever coisas que em estado normal ele não descreveria, né? Não tem como saber. Ele pode até mesmo penetrar em áreas, né, de conhecimentos dele de outras vidas até, né? Ele pode manifestar essa capacidade maior, mas sempre dele mesmo. Aí então ele diz assim, pode ser considerado como uma variedade
de faculdade mediúnica, né? Porque ele fala isso porque frequentemente tem os dois fenômenos reunidos. Então, muitas vezes o sonâmbulo, ele está sonâmbulo, mas ele tem a presença de espíritos ali. E ele vê o espírito. Quando ele vê o espírito, já é a mediunidade, já não é só ele, né? Ele está vendo um outro espírito, né? E às vezes o espírito se comunica através dele, porque naquele estado de emancipação, ele está mais apto a receber as influências desses espíritos para se manifestarem. Será que é isso? O que você me diz? Eu acho que é mediunidade porque ele fala pelo seu instrumento físico. Só por causa disso que é mediunidade. Não porque ele está vendo o espírito, está recebendo informações, está recebendo inspirações ou falas dos espíritos. Não por isso. Porque nós que não somos sonâmbulos, quando nós estamos emancipados, nós também vemos os espíritos e recebemos e conversamos com eles. Porém, nós não comunicamos nada a ninguém. Nosso corpo está dormindo e sem ação nenhuma. Enquanto que o corpo do sonâmbulo está ativo, né? E só por isso que ele é médium naquele momento. Se o corpo dele não tivesse ativo, tivesse igual ao nosso, ali dormindo, desmaiado, não era uma mediunidade. Não ocorreria a mediunidade. É complicado isso aí, né? É bem complicado essa pergunta aí. Mas é bom, né? Isso aí nos instrui a estudar mais, né? Vamos buscar mais fontes, vamos buscar o livro dos médios, vamos buscar mecanismos da mediunidade, vamos buscar outros livros para a gente se esclarecer. Nós estamos porque de uma parte o sonambulismo é uma mediunidade, em outra não é, né? Quando é só o próprio espírito, não é. Quando ele tem influência de outros, foi isso que eu entendi, né? Que ele passa a ser intermediário do mundo espiritual, de outros espíritos. Até você está engasgando, João. Tô engasgando. Mas é isso mesmo, Dilão. É isso mesmo que você está dizendo, né? Então a diferença de um de nós é que um de nós, quando está emancipado, quando o corpo está ali dormindo, nós não temos a capacidade de transmitir nada pelo nosso corpo. Então nós não exercemos um sonambulismo. Nós não temos essa capacidade que o sonâmbulo tem. E se a gente tivesse a capacidade, a gente podia estar falando de coisas que o nosso espírito sabe, que tem conhecimento, que está vendo, e a gente poderia estar transmitindo pelo nosso corpo, ou realizando pelo nosso corpo. Isso é uma espécie de sonambulismo. Agora, se isso que a gente estivesse falando, que a gente estivesse transmitindo, a gente estivesse recebendo de espíritos que estivessem ali ao nosso lado, ou próximo de nós, ou de alguma forma, nós estivéssemos acessíveis a eles, então já seria mediunidade, nós já estaríamos sendo o meio de transmissão de informações que vêm do mundo espiritual. Certo. Eu vou colocar uma telinha aqui do sonâmbulo, que ele traz um exemplo aqui, ó. Nós, né, no item 173, que esse que eu li foi 172, né? Ele traz um exemplo, sabe? A seguir, um exemplo notável de ação simultânea do espírito do sonâmbulo e do outro espírito que se revelam de maneira inequívoca. Inequívoco. Aí vem aqui, ó, o exemplo. Um dos nossos amigos usavam como sonâmbulo um rapazinho de 14 para 15 anos. Rapazinho de 14 para 15 anos. Tá aparecendo na tela agora. Tá? Essa que eu tô falando? Tá. Aham. Ah, tá, então. Bom, vou continuar lendo, então.
de inteligência bastante curta e de instrução extremamente limitada. Então era um rapazinho que não tinha conhecimentos, né? Em estado sonambúlico, porém, dava provas de extraordinária lucidez e grande perspicácia. Isso principalmente no tratamento de doenças, tendo feito numerosas curas consideradas impossíveis. Certo dia, atendendo a um doente, descreveu a sua moléstia com absoluta exatidão. Isso não basta, lhe disseram. Agora é necessário indicar o remédio. Aí ele disse, não posso, respondeu ele. Meu anjo doutor não está aqui. A quem você chama de anjo doutor? Aquele que dita os remédios. Então, não é você mesmo que vê os remédios? Oh, não, pois não estou dizendo que é o meu anjo doutor que os indica? Acho que isso aqui esclareceu um pouco mais, né? Olha, assim, nesse sonâmbulo, que quem via a doença era o próprio espírito. Então, é como se ele tivesse uma visão de raio-x ali, né? Ou mais que isso, né? Hoje tem equipamentos mais potentes, até com raio-x, que via toda a pessoa e diagnosticava. Que para isso não precisava de assistência, era ele que via. Mas a indicação dos remédios era feita por outro espírito. Se esse não estivesse presente, ele nada podia dizer. Sozinho ele era apenas sonâmbulo, assistido pelo que ele chamava de seu anjo doutor. Ele era médium sonâmbulo. Então tem o sonâmbulo e temos o médium sonâmbulo. Então. Deixa o Orlando comentar. Hoje eu não estou muito bom para comentar, não. Eu achei esse exemplo assim fantástico, né? Ele trouxe assim bastante. Mesmo porque eu estou achando difícil esse tema também. Ele deu um exemplo das duas coisas, né? Esse caso aí, Orlando, a pessoa está sonâmbula. Ela está sonâmbula, mas o corpo está ali como um médium nosso lá na mesa mediúnica, né? Isso. O corpo está ali ativo. Ele nesse estado que ele está, ele tem uma capacidade como espírito muito acima da capacidade dele em vigília, né? Em consciência normal no corpo físico. Nesse estado que ele está, que é um estado de emancipação, ele tem uma capacidade muito normal e ele é capaz de ver as doenças das pessoas e descrever as doenças. Isso é uma capacidade dele, isso não é mediunidade. Então, quando ele fala das doenças, ele fala de coisas verdadeiras, profundas, como capacidade dele, sem mediunidade. Aí ele descreveu a doença de alguém e a pessoa falou, bom, agora falta dar medicação. Ele falou, eu não posso. Por que você não pode? Eu não posso porque eu só posso ver a doença. Quem dá medicação é o meu anjo médico. É um espírito, outro espírito que dava a receita para ele. E daí, quando esse espírito desse a receita e ele transmitisse a receita, aí ele estava sendo médium. Então, eram as duas situações. Era só sonâmbulo e depois, quando ele recebia a receita do espírito e transmitia, daí ele estava sendo sonâmbulo médium sonambúlico. Isso. É isso mesmo, eu também entendi assim. Agora eu fico assim, maravilhado, né, com essa possibilidade. Você já imaginou quando a gente tiver um domínio maior sobre essa capacidade, né? É muito interessante isso aí, né? Digamos que o médico seja sonâmbulo, o próprio médico. Daí ele tem as duas coisas, nele mesmo. E fala, já indica a medicação. Eu vou assistir. Então, as possibilidades, né, futura, para quando a gente tiver melhor conosco mesmo, né, são muito amplas, né, muitas possibilidades. E é claro que por enquanto ainda não é possível. Às vezes a gente fica estudando esses assuntos, né, por exemplo, as possibilidades e também os efeitos da prece, da meditação, né?
E daí a gente ouve, assim, esses dias eu estava assistindo uma palestra da AME, né, a Associação Médico Espírita, e ele estava dizendo bem assim, os laboratórios, né, as indústrias, elas não têm interesse de estudar isso aí. Isso aí não dá recurso, retorno financeiro. Então, por isso que não é mais estudado, porque nós já temos condições de conhecer muito mais do que a gente já conhece nessa área. E essa área do sonambulismo, que Kardec trouxe lá atrás, né, acho que já é possível. Muito bem. Vamos para frente? Vamos. Vamos lá. Para o Espiritismo, sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia e é nele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra a descoberta. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é o da clarividência, independente dos órgãos comuns da visão. Os que contestam o fato se confundem, em que o sonâmbulo não vê sempre, e a vontade dos experimentadores, como através dos olhos, seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos. Peraí, eu estou lendo muito mal. Os efeitos não sejam os mesmos. Aqui uma pergunta, né? Seria racional buscar efeitos semelhantes quando não existe o instrumento? A alma tem as suas propriedades, como os olhos têm a deles. É preciso julgá-los em si mesmos e não por analogia. Oxe. E aí? Oxe. Vamos comentar. Pois é. Fala de novo. Aí fala em psicologia. O João Dalmolin é mais experimentado nessa área. Isso que é um avanço para a psicologia. Aí, Daí está dizendo que o fenômeno do sonambulismo é muito rico, porque ele é um fundamento, ele é uma base para o estudo da psicologia, né? Para o estudo do ser, porque ali, quando o próprio espírito está se manifestando sonambulicamente, é ele mesmo. São as capacidades dele, tudo o que ele é, embora estejam mais ampliadas, porque ele está em desdobramento, ele está vendo muito mais coisas, ele está acessando muito mais recursos que ele tem, e que quando ele está em estado de vigília, ele não aproveita, não consegue utilizar esses recursos, como era o caso do rapazinho lá de 14 anos, se não me engano ali, né, que a gente leu o exemplo. Então, que esses fenômenos são muito propícios para ajudar a entender na psicologia, e que se a ciência conseguisse levar a sério isso, estudar mais a sério isso, né, mas parece que a ciência não pegou isso ainda, né? Isso ainda não é uma coisa já do comum, do uso comum nas ciências. São aí os médicos, por exemplo, ou algumas áreas profissionais, alguns profissionais de algumas áreas que estão levando a sério isso, como é o caso de alguns médicos, né? Que não são todos, são alguns médicos, aqueles só que são associados aos estudos espíritas na medicina, né? Na AME. Então, eles são os poucos que levam em conta tudo isso. Os demais médicos não levam em conta, e não deve ser a maioria deles que faz parte dessas associações, né? Associação Médico Espírita deve ser uma quantidade, um percentual bem baixo.
Então, isso não é uma coisa ainda utilizada pelas ciências massivamente, né? Claro que os médicos são cientistas, as experiências que eles fazem também são científicas, mas são publicadas em meios bem restritos a pessoas que são tidas como espiritistas, né? Espiritualistas, e não como cientistas. Já termina aqui, meu Beth. Espera um pouquinho. Nós estamos avançando. A existência das associações médico-espírita, que elas têm várias, regionais, estaduais, já é um grande avanço, né? Alguns hospitais adotando algumas práticas dessa área, né, de meditação, de oração e tudo mais. E os espíritos também, né, eles vêm, se manifestam, e o próprio espírito, né, aquelas experiências de quase morte, tudo isso vai fortalecendo que existe muito mais a ser pesquisado, e acaba que aqueles que resistem um pouco são puxados ou empurrados pela maioria que quer avançar nessa área. Então, aqui diz, né, que a gente vai ter cada vez mais uma capacidade maior de ver as coisas, de perceber. É quando eu penso assim, aquelas terapias de hipnose, elas não caminham nessa direção, que faz a hipnose, alguns com aquele objetivo de pesquisar vidas anteriores, outros, né, só mesmo Mas a regressão não é a mesma coisa, né, Dilon? Então, é isso que eu estou falando, da regressão. Que é a mesma provocada coisa. Daí, né? Para que a pessoa ela entra nesse estado e ela começa a ter visões de coisas que já aconteceram com ela para o tratamento, né, das emoções. Então, eu não sei dizer, eu não estudei a hipnose e não sei dizer se a hipnose ela depende disso, ela não depende disso, né? Porque aí essa questão tem acho que tem um ponto aí que a ciência está querendo bater, né? Onde ele fala aí, ó, os que contestam o fato se fundam em que o sonâmbulo não vê sempre. Quer dizer, o sonâmbulo não vê sempre as coisas que ele está vendo como sonâmbulo, né? E como sonâmbulo, vamos dizer ali, o cientista não está levando em conta ou não quer entender que o sonâmbulo está emancipado, né? Que ele está desdobrado do corpo físico. E aí, os fenômenos que acontecem naquele momento, ele queria que acontecesse o tempo todo. Daí ele diz assim, ó, se fundam em que o sonâmbulo não vê sempre. E não vê a vontade dos experimentadores, a hora que o experimentador quer. É a hora que ele está em estado sonambúlico, né? Como através dos olhos, como, né, deve ver através dos olhos dele, que não é isso. Não seria de admirar que os meios sendo diferentes, os fenômenos não sejam os mesmos? Seria racional buscar efeitos semelhantes quando não existe um instrumento? Quer dizer, como é que você vai querer que todas as pessoas, ou que o sonâmbulo, o tempo inteiro, ele tenha as condições que ele tem no momento que ele está desdobrado, que ele está em estado sonambúlico? É isso que a ciência não consegue aceitar e trabalhar, porque também ia querer que todas as pessoas, o comum das pessoas, todas pudessem entrar naquele estado que o sonambúlico está. Seria como outro tipo de mediunidade. A ciência querer que todo mundo, então, enxergasse um determinado espírito que esteve ali no ambiente e os médios enxergaram. Aí, como foi só os médios que enxergaram, isso não é real. Isso não existe para a ciência. E, além disso, mesmo sonâmbulo, né,
ele não se manifesta a qualquer momento, a hora que quer, né? Tem condições especiais, e isso a ciência não aceita. A experimentação, ela quer que repita aquele fenômeno à exaustão até, né? Para comprovar. Uhum. E tem muitas variáveis, nós sabemos mesmo no fenômeno mediúnico, né? Tem muitas coisas que devem ser levadas em conta para que o fenômeno mediúnico aconteça. É claro que tem aqueles fenômenos espontâneos, mas mesmo os espontâneos, eles não acontecem a hora que a pessoa quer, né? A hora que eu quero, o espírito vai aqui e vai se comunicar, não é bem assim. Então, e a ciência, para ela atestar como verdadeiro, ela tem que ter controle sobre o efeito. E isso ela não tem. Não tem esse controle. Né? Depende de muitas outras questões que não está no controle do homem. Né? Orlando, ele dirige reunião mediúnica, sabe bem disso, né? Pode ter reunião mediúnica que nenhum espírito se comunica. Né? Mesmo que tá os médicos lá e todo mundo quer que se comunica, não acontece. Não é? Não, é isso aí, a coisa funciona de lá para cá, não daqui para lá. Então, e a ciência, ela não aceita muito bem isso, não. Ela quer ter controle. Então vamos para o próximo. O 4. Esse é teu, né, João? Sim. A causa da clarividência, do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural são a mesma. Um atributo da alma. Uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e que não tem limites além dos que são assinalados à própria alma. O sonâmbulo vê em toda parte a que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que se encontra o seu corpo, à semelhança de um efeito telescópico. Ele as vê presentes, como se estivesse no lugar em que elas existem, porque a sua alma lá se encontra realmente. E porque o seu corpo fica como aniquilado e privado de sensações até o momento em que a alma se reapossar dele, ou se reaposse dele, né? Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal, que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. Essa é a causa da fadiga que o corpo experimenta após um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Então. Acho que agora está ficando um pouquinho mais palatável, né? É. Vocês acharam aí? Sim. Ocorre por uma faculdade da alma, ocorre por uma capacidade, um atributo da alma, como o Dilon destacou aí. O espírito, a alma, ou o espírito, acho que ele tratou aí como a alma, né? Ele tratou como alma. A alma lá se encontra. É um pouco fora do padrão, né? Porque a gente sabe que Allan Kardec disse que a alma é o espírito encarnado. Isso. Está chamando de alma porque esse espírito, ele realmente é um espírito encarnado, né? Sim. Mas para nós o espírito está lá, o corpo não está, mas o espírito está lá nos lugares onde ele está vendo as coisas, que pode ser muito distante, não importa, ele está lá. Ele se desloca para lá com uma velocidade. Do pensamento. E de lá ele descreve o que tem lá, o que está acontecendo, o que estão dizendo para ele, o que ele está vendo, né? Acho que está um pouco mais tranquila a compreensão.
são capacidades, né, que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar, né? Como é que pode? Velocidade do pensamento. Como é que pode? O espírito está lá no outro planeta mandando notícia, né? Mas hoje a gente já tem uma aceitação um pouco melhor, porque a nossa tecnologia na internet, tudo já avançou bastante nessa área de comunicação. Imagina a época do Kardec, como é que era? Para a pessoa engolir isso aí, né? Mas como pode, né? Como é que pode? O corpo está aqui e ele está narrando coisa que ele está vendo lá no outro lado do mundo, por exemplo. E ao mesmo tempo ele tá narrando de situações de diferentes espaços, né? Porque como ele se transporta a velocidade do pensamento, ao mesmo tempo que ele está ali no outro lado do mundo, já pode estar aqui, já pode estar em outro lugar, né? É tudo assim, quase que na nossa visão é simultâneo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. E isso é muito curioso, né? Porque nós sabemos que um de nós, vamos dizer, ou uma pessoa comum, ela desencarna e ela não sente essa capacidade de se transportar para lá e para cá e observar as coisas e fazer tudo isso que uma alma, que é um espírito encarnado, faz, né? Faz, e é descrito, né, por comunicação daí desse espírito, né, sonambúlica. É incrível isso, não é? Eu acho assim, um encarnado tem essa facilidade, faz isso, anda, vai, volita, né? Ele se desloca pela vontade, pelo poder do espírito, né? E um desencarnado que não tem mais o corpo físico para limitar nada, ele não consegue fazer isso. Ele fica talvez limitado a caminhar como nós. Por conta dos apegos dele ainda, por conta da situação, porque o que faz todo esse efeito é a vontade. Mas uma vontade firme, livre, né? Que às vezes a gente já fala assim, não, eu tenho vontade, mas a minha vontade está cheia de senões, cheia de barreiras. E aquela pessoa que desencarnou, muitas vezes ela está muito apegada às situações aqui da Terra e ela não consegue exercer aquela vontade, né? Você vê que nas descrições do André Luiz mesmo, nas obras dele, né? Ele foi conquistando essas capacidades aos poucos, conforme Sim. Aos poucos. No nosso lar ele é bem limitado. Já nos Exatamente. Ele já está bem mais ampliado. Agora no Missionário da Luz ele já está um pouco mais, assim vai. Então os nossos apegos aqui ainda, a questão terrestre. Ele está desencarnado, mas sem o corpo físico, mas a mente dele ainda está presa ao corpo físico. As coisas aqui da Terra. Ele ainda se acha limitado. Ele é incapaz de volitar, por exemplo. Isso, é mais ou menos isso. Parece que o espírito não acredita, ele só acredita nas coisas que ele fazia como encarnado. A influência e aí ele não acredita nas coisas que ele pode fazer, e essa falta dessa fé, e aí com a associação de uma vontade forte, vai limitar as possibilidades. A influência da vida física permanece firme nele, né? Ele não se desgrudou das coisas da matéria. Está no mundo espiritual, está desencarnado, mas ainda está preso à matéria. Né? Está morto, mas não está desencarnado. Está morto, mas não está desencarnado. Boa. Vamos fazer mais esse ou vamos parar por aqui? Sei nem que hora que é. 5 minutos para as 9. Não, para as 8, né? Aí, 9. Sim. Então, faltam alguns quadros ainda, né?
Faltam bastante quadros. Vai até o 17, parece. Nós somos 5. Então vamos parar nesse, Dilon. Esse aqui deixa pra gente fazer na próxima, né? Esse 5. Aí nós vamos dar mais uma lida aí. Eu vou dar uma estudada direitinho nesse, que eu não. O Livro dos Médios, acho que é um bom companheiro. Um bom companheiro para a gente entender um pouco melhor. O Livro dos Médios o que é incrível aí, né? O que é incrível aí é que há 170 anos Allan Kardec já tinha todos esses conhecimentos, toda essa capacidade de colocar cada coisa no seu lugar aí, distinguir uma coisa da outra, esclarecer. Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo. Quer dizer, o espírito realmente já trazia uma bagagem muito grande, né? E sabe-se lá se não era um médium sonambúlico também, né? A gente não tem essa informação, né? Realmente. Então tá bom, devolvo a palavra para quem? Por Orlando ou por João Dalmolin? Quem que está no comando? É o João, ele começou. Quem comanda, manda, né? É isso? Pode terceirizar, né? Pode delegar, aliás. Então, já que eu fiz a abertura, então, qualquer um dos participantes que se esteja voluntário pode fazer o encerramento, a prece aí, né? Que a gente encerra mesmo só com a prece, né? Não tem muita formalidade. Então, nós estamos encerrando a nossa live de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de aprendizado, pedindo aos bons espíritos que possam nos amparar, nos proteger, abrir a nossa mente, porque, na verdade, é um tema para nós um pouco difícil, porque a nossa compreensão ainda não chegou lá, né? Mas que a gente possa, quem sabe, com as próximas lives, né, os próximos capítulos, a gente entendendo um pouco mais, porque aprender é muito bom, né? Faz parte. Deus e Jesus nos abençoe e nos proporcione aí momentos muito felizes pela frente. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.